Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade a algumas reflexões e algumas conversas sobre a questão da educação online, né? Vídeo passado a gente trabalhou a questão da formação dos professores na cultura digital e a gente ainda vai conversar sobre isso aqui no GTEC. E hoje a gente vai falar um pouquinho da questão do marco teórico, né, da regulamentação que surgiu dia 19 de maio, através do decreto do MEC sobre a regulamentação das modalidades de oferta de cursos superiores, incluindo né, a graduação EAD, tá bem? Então, assim, ó, a gente vai explicar mais ou menos o que está aqui, junto com essa explicação, a gente vai trazer algumas reflexões. Por que dessas reflexões? Para a gente pensar sobre a oferta de cursos a partir agora do dia 17 de agosto, para a gente pensar as atualizações que as instituições vão ter que ter a partir agora desse novo regulamento, desse novo decreto, e algumas implicações, vamos dizer assim, conceituais em torno desse novo decreto. Particularmente, eu acho que esse decreto veio trazer algumas mudanças que já estavam sendo necessárias para regulamentar os cursos do ensino superior. Porém, ele também traz alguns vamos dizer assim, entraves neste conceito, por exemplo, de educação à distância. Então, vamos dizer assim que ele tem um lado muito bom e um lado não tão bom assim, tá? Que faz com que a gente possa, então, repensar, porque o que acontece, né? Quando nós pensamos em modalidade de oferta de ensino superior, né, que é o que esse decreto está regulamentando, a gente tem que pensar nos nossos estudantes, né? Nós temos que pensar num projeto político pedagógico, nós temos que pensar como é que a instituição vai atuar, como é que a instituição vai trabalhar a questão da formação dos professores, né? Como é que a instituição vai trazer essas mudanças para dentro do curso para que o aluno seja, então, atendido da sua melhor forma possível, tá bem? Então, assim, ó, para começar, a primeira coisa que o decreto traz são 3 modalidades de ensino. A presencial, que todos nós conhecemos e somos constituídos, né, por ela. A modalidade semipresencial, tá? Que agora tá sendo de fato criada como uma modalidade, né? Ela até existia até tempo atrás, mas não era de fato criada como uma modalidade. E a modalidade à distância. Então, hoje nós temos 3 tipos de oferta que é permitido no Brasil ofertar os cursos do ensino superior, tá? Bom, o que acontece? Opa, passei aqui um. As atividades, é interessante que esse regulamento ele coloca assim, agora não estou falando de modalidade, estou falando de atividades formativas. As atividades presenciais serão adotadas em todos os formatos das ofertas previstas. Então, isso significa o quê? Que tanto um curso presencial como semipresencial ou como à distância vão ter que ter atividades presenciais. Em alguma quantidade, em alguma carga horária vai ter que ter isso. Bom, esse primeiro momento aqui deste conceito, dessa determinação que o decreto faz, eu acho que ele limita um pouquinho a questão da oferta na modalidade à distância quanto ao conceito de modalidade à distância, tá? Porque eu vou repetir aqui de novo, qual é o conceito de um curso à distância? Significa entender que o professor e o aluno estão em tempo e espaços diferentes. Vou repetir o que eu já falei nos outros vídeos. O aluno pode estar usando qualquer ferramenta tecnológica, um notebook, um smartphone, um computador PC, tá? Um tablet, certo? E ele pode, então, fazer um curso nestas ferramentas pedagógicas em qualquer espaço e tempo, ou seja, pode fazer no ônibus, no carro, no metrô, no avião, tá? Em qualquer lugar, em qualquer deslocamento, ele pode fazer esse curso usando
uma dessas ferramentas. Isso significa que ele está em espaço diferente do professor e tempo diferente do professor. Ele pode estudar à meia-noite, ele pode estudar às 2 da manhã, às 7 da manhã, e não estar junto com o professor nesses horários e espaços, tá bem? Então, essa é a primeira grande novidade. Nas 3 modalidades de ensino, vai ser exigida uma atividade formativa presencial, tá? E aí compete a parte pedagógica dos cursos entender quais as melhores atividades formativas são necessárias acontecerem de forma presencial. Bom, o que é um curso presencial? É o que a gente já conhece, certo? Tá? Onde o professor e o aluno estão no mesmo espaço físico e no mesmo espaço e no mesmo tempo. Então, eu dou aula lá no Campus Pelotas, do IFSUL, das 19 às 20h30, ou seja, eu e meus alunos estamos numa mesma sala de aula. Bom, o que o decreto determinou? Que num curso presencial é obrigatório ter 70% das atividades presenciais, ou seja, da carga horária total do curso, e 30% pode ser atividades síncronas e assíncronas, tá? A gente vai ver o que são essas atividades síncronas e assíncronas, tá? É importante que no projeto político pedagógico do curso, se ele for adotar esses 30%, às vezes uma carga horária que pode ser feita só com atividades assíncronas, por exemplo, né, que são atividades onde não há presença do professor e do aluno ao mesmo tempo, né, ela pode prever nesse projeto político pedagógico, ou uma atividade síncrona, por exemplo, uma live, tá? Bom, depois nós vamos para o curso presencial, o curso semipresencial, tá? Acontece, o entendimento que se tem assim, ó, que parte do curso acontece de forma presencial e parte à distância. Só que para esse curso semipresencial existir, tá? Para que ele possa ser aprovado, ele tem que ter regulamentação das atividades formativas também. E aí o MEC diz o seguinte, que 30% das atividades têm que ser presenciais, 20% das atividades síncronas mediadas. O que são atividades síncronas mediadas? No máximo, eu coloquei mínimo, aqui está errado, no máximo 70 alunos por professor, tá? Então, uma aula remota, por exemplo, tá? Significa que eu vou ter lá os alunos no mesmo tempo, porém em espaços diferentes. Então, é uma atividade síncrona mediada. Esse é o conceito de atividade síncrona mediada. E aí, eu tenho 50% nesta regulamentação, os outros 50% eu posso, então, definir como vai ser o curso conforme a instituição, conforme o colegiado, o núcleo docente estruturante do curso entender. E o curso à distância é aquele onde o professor e o aluno estão em espaços e tempos diferentes, como eu já havia falado. Porém, este é um conceito de EAD, mas ele tem regramento. Tá? Então, em algum momento, o MEC também interfere nesse conceito, né? Porque ele exige que as atividades formativas sejam 10% presencial e 10% síncronas mediadas, né? Ou seja, o tempo síncrona mediada significa que o tempo é coincidente. Uma aula remota, por exemplo, tá? Então, algum momento o MEC interfere, né? Ou ele se contradiz, vamos dizer assim, nesse conceito de educação à distância, nesse conceito de cursos à distância. Mas, enfim, o decreto está aí, as instituições terão que pensar como se adequar, tem um prazo de 2 anos para fazer isso, e esse decreto vale a partir agora do dia 17 de agosto. Todos os alunos que efetuarem matrícula a partir do dia 17 de agosto vão ter que atender esse regime de modalidade de ensino superior, tá? Os restantes, por exemplo, os alunos que já estão matriculados, não muda nada, eles vão concluir o projeto político-pedagógico como está regrado quando eles entraram, tá bem? E aqui, então, eu trouxe alguns conceitos dessa atividade presencial, ó. Atividade presencial,
em lugar e tempo coincidente, tá? Atividade síncrona, atividades de educação à distância, né, que tem recursos, tem recursos de mídia, né? Eu estou com a mão aqui no meu mouse. Recursos de mídia, né? Uma sala de webconferência, tá? Se não pode, por exemplo, exigir talvez uma interação, não há necessidade dessa interação, mas tem que ter uma webconferência onde o professor vai estar num espaço e os alunos vão estar ali em outro espaço, porém ao mesmo tempo, tá? Então aqui o tempo é coincidente também, não o lugar, mas o tempo é coincidente também, tá? E a atividade síncrona mediada, tá? Tem a intenção de ter um grupo máximo de 70 alunos por professor, tá? Aonde o aluno pode estar em espaços diferentes, porém em tempos coincidentes, e tem que haver controle de frequência, tá? E depois a atividade assíncrona, que é aquela que acontece nos ambientes virtuais de aprendizagem, que é a modalidade à distância mesmo, onde tempos tempos diferentes e espaços também diferentes. Então é importante entender, não vou me estender muito nesse vídeo, né? Mas é importante entender que agora esse marco regulatório ele traz modalidades de ensino, traz regramento para atividade formativa. Tá? Então, é muito importante que as instituições fiquem atentas para discutir isso junto com seus professores, né, com seus núcleos docentes estruturantes, para pensar, porque um curso na área de saúde é diferente de um curso da área de ciências humanas, por exemplo, ou diferente de um curso de ciências sociais e aplicadas, por exemplo. Então, cada curso tem as suas peculiaridades, então, cada curso tem que pensar sobre essas atividades formativas. Eu acho muito importante, porque não adianta dizer que tu vai fazer uma atividade formativa síncrona mediada se tu não tem um estúdio onde o professor pode gravar uma aula, onde o professor pode fazer uma live. Então, tem que ter os recursos, as instituições têm que ter, sim, esses recursos para poder ofertar esses cursos, né? Tanto na modalidade presencial, como semipresencial, como à distância. Então, é preciso pensar nisso, tá, pessoal? Então, hoje eu trago, o GTEC IFSU traz essas reflexões, tá? Para que a gente possa ficar acompanhando e discutindo isso, tá? E depois a gente vem com mais alguns vídeos aí para dar continuidade a tantas outras coisas, gestão da educação à distância, né? Como que a gente trabalha essa integração aluno, professor, instituição, polos? Isso também é um tema que a gente vai trazer muito, porque a gestão é muito importante, pensar na gestão é muito importante. Tá bom, pessoal? Então tá, um grande abraço para todos.